Oi, mulherada do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, muito importante e uma das coisas que eu tenho de mais queixa lá no consultório. Mas já vou começar falando que se você não é dessas mulheres que chega de noite e tá pensando só em dormir, que fica pensando na dor de cabeça que você tem, nas dores nas costas que você tem, e tudo isso para evitar namorar, se você não é dessas, eu acho que esse vídeo não é para você, que você tem que fechar a telinha e partir para outra. Mas, se você é dessas mulheres que trabalham, se estribucham o dia inteiro, cuidando da casa, da comida, dos filhos, da roupa, do supermercado, da limpeza do chão, das lâmpadas, de tudo que aparece pela frente. E quando chega na hora de dormir e o seu marido vem com aquela mãozinha fungando no seu cangote e a única coisa que você pensa em dizer é: me deixa! Então esse vídeo foi especialmente feito para você. Fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Olha só o que eu vou contar para vocês. O estresse do dia a dia, essa vida corrida que a gente leva, é capaz de aniquilar, acabar, fazer sumir a nossa vontade de namorar, se amassar, ficar no approach lá com os nossos queridões. E vocês vão entender com esse vídeo, entender direitinho tudo o que acontece com a gente e por que o estresse é capaz de fazer isso com a gente. E se você gostou desse assunto já, então aproveita, dá já uma curtida aqui no meu vídeo, marca uma amiga aqui nos comentários, aproveita, marca essa amiga no comentário, porque ela pode estar precisando também escutar orientações sobre esse assunto que é um babado só. Mas, para falar da libido, que é justamente essa vontade de namorar, para falar da libido, eu preciso esclarecer, eu preciso mostrar para vocês como é que essa danada libido chega no nosso corpinho, como é que as coisas acontecem, como é que ela surge, como a gente tem essa danada de vontade de ter relações. Então fica aqui comigo que vocês vão aprender hoje muita coisa sobre o corpo de vocês, sobre vocês mesmas e sobre como a gente lida, na verdade, com essas situações do dia a dia, da rotina, do estresse, como isso tudo pode influenciar, inclusive, nos nossos relacionamentos, como isso muitas vezes acaba destruindo até um relacionamento que poderia ser muito bacana, enfim, como um trabalho, né, como a nossa rotina, o nosso trabalho do dia a dia, o nosso estresse, o nosso cansaço, como ficar focado em tantas coisas fora da gente, né, para fora, né, sempre é a casa, é a comida, são os outros, os filhos, como tudo isso influencia a nossa mente e como isso influencia nessa libido, nessa vontade, nesse fogo e pode inclusive afastar a gente do nosso companheiro. Então, a primeira coisa que a gente vai falar para entender como essa libido surge eu vou pedir para vocês pensarem como acontece lá na natureza. Então vamos pensar aqui juntas, tá, meninas? A gatinha, quando entra no cio, o que acontece? Vem uma gataiada só atrás dela. A gente sabe como é que funciona. Então eu tô citando aqui a gatinha, um exemplo. Quem mora em casa sabe como é que é. Fica depois aquela miação toda no telhado. E a gata, o que ela faz? A gata vai analisar e vai escolher o melhor gatinho para poder ter relações e ter futuramente filhotinhos saudáveis, fortes, filhotinhos que vão sobreviver. E isso acontece com quase todos os bichinhos. Aliás, outro dia a gente estava aqui assistindo, faz até pouco tempo, acho que umas 2 semanas, a gente estava assistindo aqui em casa um documentário super bacana, inclusive recomendo, vale a pena assistir, é muito legal, inclusive com as crianças. Chama Dança dos Pássaros, a gente viu isso na Netflix. E nesse vídeo eles vão mostrar justamente esse baile, esse monte de coisa que os passarinhos machos fazem para atrair as fêmeas. E é uma coisa assim impressionante. Então
eles fazem uma dança com passinhos, abrem as asinhas, constroem ninhos, assim, verdadeiras esculturas, casas assim, esculturais, tudo para chamar a atenção de uma fêmea que está preparada para ter relação, né, para cruzar e poder dar os ovinhos, enfim, os filhotinhos, tá certo? O que eu tô querendo falar aqui, mostrar aqui para vocês, é que na natureza as fêmeas só vão acasalar, só vão ter relações com os machos no período em que elas estão realmente querendo procriar, engravidar, que elas estão preparadas para isso. Nesse período que a gente chama de cio, por exemplo, nos mamíferos, né? De cio ou o período fértil, tá? Bom, mas o que isso tem a ver com a gente? Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Eu tô falando para vocês por isso, porque como ser humano, na verdade, a coisa é um pouquinho diferente, tá certo? Pra gente, as relações, elas não são só para procriação, não é só pra gente ter filhos, não é só para ter bebê. A gente vai muito além. A gente faz um vínculo das relações com uma questão sentimental. Faz parte quase que de um acordo, digamos assim. Então, o que acontece? Na nossa sociedade, né, dentro dos seres humanos, existe um acordo, existe um contrato, né, praticamente, entre o casal, que é o casamento, que pode ser formal ou informal, mas existe, digamos assim, um acordo entre os parceiros, aonde vocês vão viver juntos, onde vão partilhar as coisas, vão compartilhar uma vida, uma casa, uma família, enfim. E dentro desse acordo, existe não só o relacionamento sentimental, né, a troca, né, de carinho, de afeto, de proteção, não existe só isso. Dentro desse acordo tá também as relações sexuais. Então, a gente precisa dessa interação física para estabelecer, digamos assim, uma harmonia dentro do casamento. Então, isso é quase como um critério quase que já estabelecido, já conhecido, e todo mundo sabe que a partir do momento que você tem um relacionamento amoroso com a outra pessoa, o fim, digamos disso, é também ter esse relacionamento físico, independente de se você quer ou não ter filhos. Então, nos seres humanos, diferentemente do que acontece na natureza, o relacionamento físico, o namoro, ele tem um sentido, digamos assim, que não é só esse sentido biológico, né, de reprodução, de ter bebês. Ele tem esse sentido que é um sentido mesmo de demonstração de afeto, demonstração de carinho, demonstração de amor pela outra pessoa. Mas como que acontece dentro da gente, das mulheres, que na natureza vão estar aptas, digamos assim, para ter as relações só naquele período fértil? Para nós mulheres, a biologia funcionaria da mesma maneira, só que a gente, como tem essa questão toda psíquica, né, uma questão de acordo mesmo, né, uma decisão que a gente faz, a nossa biologia fala uma coisa, mas a nossa cabeça fala outra. E às vezes a nossa cabeça manda fazer uma coisa e o corpinho da gente não quer obedecer. Aliás, isso é uma coisa que vocês que estão nesse período ainda menstruando e etc, podem até começar, a gente pode estabelecer aqui um exercício. Vocês podem começar a prestar atenção se naquele período que vocês sabem que estão naquele período fértil, que normalmente é na metade do ciclo, entre uma menstruação e a outra, normalmente é nessa fase, se a vontade de vocês, se essa libido de vocês não aumenta nesse período. Isso é a biologia falando uma coisa que às vezes a gente não percebe. Mas se você realmente se focar nisso e prestar atenção, talvez você descubra que essa libido dá uma aumentadinha quando a gente está no período fértil. Presta atenção. Mas voltando lá para nossa libido, para o negócio de ter filhos.
Então quer dizer que quando a gente já teve os nossos filhos e de repente não está querendo mais ter, a nossa biologia, o nosso corpo vai dando sinais pra gente de que relações não são mais necessárias. É mais ou menos isso que acontece biologicamente. E aí a gente acaba deixando essa história de nheco-nheco meio de lado. Mas, e os homens? O que acontece com os homens? Então vamos voltar lá para a natureza. Os homens, os machos, de uma maneira geral, na natureza, eles estão sempre prontos para ter as relações. Sempre. É só observar. Quando tiver uma gata, uma cadela, uma égua, uma vaca, uma leoa, seja o que for, no cio, todos os machos vão ficar doidões, vão se esmerar, às vezes até lutar com os outros machos para conquistar a queridona. E isso acontece porque os machos têm uma coisinha chamada testosterona, que é uma substância, um hormônio que faz eles ficarem assim, tarados, para ficar com as fêmeas, para ficar com a gente todo dia até se deixar. Então, essa é a biologia deles. Deu para entender como é diferente a biologia das mulheres e a biologia dos homens? Quer dizer, para os homens é muito mais simples, é muito mais fácil, porque eles têm esse hormônio que estimulam essa libido, que estimulam essa vontade de ter relação. A gente até podia falar aqui sobre o sentido, do porquê, na verdade, isso acontece, mas isso é assunto para um outro vídeo. A gente vai falar aqui, vai se concentrar hoje aqui explicando só sobre a libido. Bom, aí vocês podem me perguntar, mas então quer dizer, Pri, que não, a gente não tem essa bendita dessa testosterona? Olha, a gente até tem, mas é um tiquinho, é tão pouquinho que não faz nem cócegas perto do que esses homens têm de testosterona e o que eles sentem. Então, como eu estava dizendo, para os homens é tudo mais fácil. Gente, vocês já viram que para os homens é tudo muito mais fácil? Até para fazer xixi é uma facilidade, bota para fora, faz xixi e acabou. É assim, gente, pra gente é tudo uma luta. E pra eles é tudo muito mais fácil. Pra eles, é claro, fica tranquilo, fica muito simples unir o útil ao agradável. Vontade de ter relações com demonstração de carinho, de amor. É muito mais simples para os homens, digamos, cumprir esse acordo, né? Quer dizer, eu tenho que ter relações, porque faz parte desse acordo, e ao mesmo tempo eu consigo com isso demonstrar afeto, amor, carinho e estar junto da minha parceira. Pronto, tudo resolvido. E é justamente por isso que às vezes eles não entendem quando a gente não quer. Eles não entendem porque eles não sabem o que a gente sente, eles não conhecem, eles não sabem do nosso corpinho, o que acontece com a gente. Então muitas vezes eles interpretam, eles acham que o que está acontecendo é que você está rejeitando uma demonstração de carinho, de afeto. Eles não entendem que, na verdade, quando eles estão querendo ter relações e também estão querendo demonstrar afeto e carinho, se você não quer, parece que você está rejeitando, que você está indo contra eles. E, na verdade, não é bem assim. É que pra gente precisa desse esforço, digamos assim. A gente precisa de uma coisa a mais, que não é simplesmente ir levando à frente o que a nossa biologia está mandando. Bom, mas nem tudo é só a biologia, nem tudo é só essa questão do funcionamento do corpo, certo? Como eu falei, nos seres humanos existe uma coisa além da nossa biologia. Do mesmo jeito que para os homens eles não vão ficar saindo, ou pelo menos não deveriam ficar saindo por aí, deu vontade, vai correndo atrás de uma parceira qualquer. Do mesmo modo, para a gente, também a gente precisa ter um controle sobre essas sensações que a gente sente no nosso corpo. A gente consegue, apesar da biologia, ter vontade sim de ter relações fora do período fértil ou se você simplesmente não quer mais ter filhos. Dá para ser diferente? Dá. Só que precisa, da nossa parte, um certo esforço, um certo controle psicológico, um empenho, digamos assim,
da nossa mente, da mesma maneira que também existe para o homem um empenho para ele se manter tranquilo quando simplesmente você não quer ter relações e ele não vai sair correndo por aí. Deu pra entender? Então, das duas partes, existe essa questão psicológica da gente não seguir simplesmente os instintos ou simplesmente o que a nossa biologia está mandando. Nos seres humanos, a gente tem a nossa mente que consegue mudar as situações biológicas, a gente consegue mudar através da nossa psique, através da nossa psicologia, através da nossa mente, de treino, enfim, para que a gente consiga fazer coisas diferentes do que o nosso corpo simplesmente está mandando. Aliás, já viram que até com chocolate é assim, né? A gente tem vontade de comer chocolate toda hora, mas você tem um controle. A gente sabe que não pode, que aquilo faz mal e etc. E isso com qualquer coisa. Então, existe sim uma maneira da gente se controlar e é disso que a gente vai falar agora. Vamos lá, meninas. A gente precisa de uma certa abertura mental, digamos assim. Sabe por quê? Porque eu acho assim, nós mulheres, a gente é emocionalmente mais evoluída. A gente é mesmo. A gente tem um certo requinte emocional, uma certa facilidade, digamos assim, com as emoções. Então a gente consegue ir mostrando para nossa mente, treinando a nossa mente para fazer essa associação de amor, admiração, respeito, proteção, essas coisas mais psicológicas. A gente vai treinando a nossa mente para olhar para essas características no nosso parceiro e associar isso com um desejo físico. Em outras palavras, o que eu tô falando para vocês é que a gente precisa enfiar o sexo lá na cabeça, porque ele naturalmente não estaria lá. É isso mesmo. Entuchando lá na nossa cabeça sexo e fazendo essa correlação do que já está lá na nossa cabeça, que é essa parte psicológica, com essa questão física do desejo pelo parceiro. E por que é que eu tô falando isso para vocês, donas de casa maravilhosas? Pensa aqui comigo. A gente fica o dia inteiro cuidando da casa, dos filhos, de tudo, se doando para roupa, para isso, para aquilo, para a família inteira, pensando, sempre fazendo coisas para fora, sempre se doando, sempre se dedicando à família, à casa, à estrutura, enfim. Quando chega de noite, o que é que a gente quer? Ficar um minutinho com a gente mesma. A gente não quer, de novo, quando chega de noite, naquele tempo que a gente tem de folga, se dedicar mais uma vez a ficar projetando coisas na outra pessoa, de novo, né, no outro. Então, essa rotina de cuidar o dia inteiro das coisas de fora, da casa, dos filhos, do marido, de tudo, faz com que a gente de noite queira ficar com a gente mesma. Gente, o que a gente quer mesmo é fazer as coisas que a gente gosta. Quando dá aquele tempinho, a gente quer fazer. A gente quer assistir a nossa novela, quer assistir nosso filme, o que é a nossa série, nosso livro, fazer o crochê. Ou então a gente quer mesmo é tomar banho e descansar. Você acha que com tanta coisa que a gente ficou pensando no dia inteiro pra fora da gente, né, da gente mesmo, vai chegar de noite, você vai querer ficar pensando no maridão e como ele é lindo, gostoso, cheiroso, trabalhador, protetor, fortão e tudo de maravilhoso, e qualquer coisa que você pense sobre ele pra ficar tentando botar o fogo lá dentro da cabeça? É claro que não. E tem mais, né? Se a nossa cabeça tá com muita coisa lá dentro, caraminhola, preocupação, planejamento de coisa, às vezes uma preocupação com o filho, ou financeira, ou planejando as coisas da casa, se tem muita coisa lá dentro, o que mais a gente quer fazer é, tipo, destralhar a mente. A gente quer tirar a coisa da nossa cabeça e não enfiar, mas nem tem nem espaço lá pra gente enfiar. Gente, vocês acham que vocês vão, né? A gente vai conseguir enfiar sexo lá dentro? Não vai, gente, não vai. A gente precisa, é isso mesmo, destralhar a mente, tirar esse monte de coisa para sobrar espaço.
Então é aí que está a chave da alegria. Porque o que a gente precisa de verdade é corrigir essa pataquada toda que deixou a gente ficar assim. Peraí, Pri, como assim? Eu vou explicar direitinho pra vocês. Então vamos lá. Eu falei pra vocês até agora, o que a gente conversou aqui foi sobre os motivos que fazem a gente não querer namorar, certo? Isso tudo para explicar o que a gente precisa fazer para voltar a ter essa vontade de namorar, para a gente corrigir esse trem, certo? Vamos lá. A gente falou de 3 coisas principais que eu vou explicar agora. A gente vai fazer uma revisão de tudo isso que a gente falou. Dessas 3 coisas que eu falei, a primeira delas eu falei sobre a quantidade baixa de testosterona. Lembram? Que mulher tem pouquinho, homem tem muito. Na verdade, essa é uma coisa que a gente não consegue, de um modo geral, assim, resolver. Esse é um problema, por exemplo, quando as mulheres usam hormônio feminino, por exemplo, anticoncepcional. Aí você desbalanceia ainda mais. Você está tomando hormônio feminino e essa quantidade pouquinha de testosterona que você tem não é capaz de suplantar, digamos assim, a quantidade de hormônio que você usa, e enfim. Então tem muitas mulheres que acabam ficando com a libido baixa porque estão usando esses hormônios femininos, tá certo? Mas de um modo geral, a gente não consegue lidar muito bem com essa questão da testosterona, aumentar. Tem até médico que faz esse tipo de tratamento, enfim. Mas assim, precisa de um acompanhamento super sério, pode ter efeitos colaterais, às vezes os efeitos são inesperados, não é o que a gente está realmente pretendendo. Então vamos deixar essa questão da testosterona de lado e vamos partir para as outras 2 coisas. A segunda coisa que eu falei para vocês foi dessa questão da gente estar com a mente sempre voltada para o outro. Então a gente fica o dia inteiro se preocupando com os outros, com a família, com os filhos, com tudo que está fora de nós. E quando chega de noite, o que a gente quer não é chega lá na hora H, você não quer ficar de novo se concentrando no outro, e sim ficar com você mesma. E a terceira e última coisa que eu falei pra vocês é que quando a gente tá com muita coisa lá dentro da cabeça, preocupações, aflições, às vezes até sentimentos, sabe, tristeza, angústia, muitas coisas para administrar, quando a nossa cabeça tá muito cheia de coisas, fica difícil enfiar mais coisa lá, que seria o fogo. Gente, e isso é tão sério, da gente estar com muita coisa na cabeça e não conseguir colocar o fogo lá dentro, que às vezes a gente já tá lá no vucu-vucu e lembra que esqueceu de botar o feijão de molho, lembra que esqueceu de tirar o frango do congelador pro dia seguinte. Gente, pensa aqui comigo, que fogo que resiste a um pensamento desses? Não dá, né? Bom, deu pra perceber, gente, o esforço que a gente tem que fazer para treinar a nossa mente, esse empenho que a gente tem que fazer com a gente é assim mesmo. Claro que eu não estou falando que não tem jeito, que não é possível, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês que tem jeito sim da gente aproveitar essa parte maravilhosa da vida, poder usufruir dessa coisa boa que é se relacionar com a outra pessoa, com a pessoa que a gente ama. Tem jeito sim e a gente vai falar disso. Então fiquem tranquilinhas que a gente vai esclarecer tudo aqui. Primeira coisa, se eu falei que é um grande complicador a gente ficar o tempo todo, o dia inteiro, pensando nos outros, na casa, nas coisas fora da gente, isso complica muito, isso vai dificultar muito essa libido vir para dentro de nós. Adivinha como a gente pode resolver essa situação? Passando momentos durante o dia cuidando da gente mesma. Então esse é um dos segredos. Durante o dia você dedicar momentos para você. Para quê? Para que quando chegue lá na hora H, a sua mente esteja um pouco mais aberta, você esteja um pouco mais predisposta a pensar na outra pessoa. Então é muito simples.
faz uma listinha, como eu sempre falo aqui para vocês no canal, faz uma listinha das tarefas que você tem que fazer no dia, mas no meio dela, no meio dessa listinha aí, entre umas tarefas e outras, você separa momentos para você fazer coisas para você, para fazer coisas que você gosta. Se dedique um pouco a você durante o dia. Sabe, gente, a gente precisa, é como fazer, tipo, um carinho na nossa mente, sabe? Um carinho pra gente mesma. É uma demonstração de amor pela gente mesma. E aí, olha só, quando a gente se ama, fica mais fácil amar o outro também. E o terceiro e último ponto que a gente precisa corrigir é o fator estresse, que é essa questão da gente ter muita coisa lá dentro da cabeça que fica atrapalhando o funcionamento da nossa mente. Então, como vocês sabem, eu sempre falo aqui que uma casa com menos coisas para administrar, com menos objetos, com menos tarefas, com menos coisas mesmo, sabe? Menos tralha, ela acaba funcionando de uma forma mais rápida, mais leve, mais eficiente, e que eu sempre bato aqui o martelo com vocês de que a gente precisa destralhar, tá certo? E com a nossa mente é a mesma coisa. Tá, Pri, mas aí vocês me perguntam, e como é que a gente faz para destralhar a mente, para deixar a nossa mente mais organizada, mais arejada, para ela funcionar melhor? Como é que a gente faz isso? E é muito simples. E agora vocês vão ficar surpresas com o que eu tenho para falar para vocês. A forma da gente deixar a nossa mente mais leve, da gente ir tirando coisas da cabeça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar o ambiente externo. A gente precisa organizar o que está externo a gente para poder organizar a nossa parte interna. Não é incrível isso? E na verdade muito simples. Então eu sempre digo, quando você tem uma mesa organizada, quando você tem um quarto organizado, uma sala organizada, quando você tem menos coisas externas, isso acaba facilitando a sua mente a funcionar de uma maneira mais suave, mais leve, mais organizada. É como se a gente, com menos coisas fora da gente, a gente precisasse ter menos focos de atenção. E aí a nossa cabeça acaba funcionando de uma maneira mais suave. E quando eu falo ambiente, eu estou falando também de outras coisas, não é só o ambiente, mas também as pessoas, né? A vida de uma maneira geral, né? O tanto de coisas que tem para fazer, o tanto de pessoas, sabe? Às vezes tem, eu falei já aqui para vocês, né? Aquelas pessoas que às vezes elas não trazem coisas boas pra gente, não fazem bem pra gente, né? Será que a nossa vida não tá complexa demais, que não tem uma maneira de deixar as coisas mais simples? Então, a gente pode começar de uma maneira muito prática, digamos assim, que é organizar a nossa rotina, organizar o ritmo do nosso dia, estabelecendo horários para fazer as coisas, planejando menos tarefas para você fazer no dia a dia. Lembra que eu falei que a gente tem que ir colocando coisas para a gente mesmo? E isso também é uma forma da gente tirar tantas ideias, tantas coisas, tantas preocupações da nossa cabeça. Você ter um planejamento mais eficiente, planejando coisas que realmente são possíveis de você fazer. Colocar menos tarefas no dia a dia e não ser tão exigente, não ser tão perfeccionista, querer realmente ter uma expectativa alta em relação a tudo, a limpeza, a organização, ao funcionamento. Sabe por quê, gente? Porque a gente fica querendo dar conta de tudo, só que acontece que a gente não dá conta de tudo. Sabe por que não dá? Porque é impossível a gente ficar dando conta de tudo o tempo todo, porque o trabalho de casa, ele não acaba nunca. Então, colocar metas mais realistas, metas mais possíveis da gente fazer no dia a dia, para que a gente não fique frustrada, fique com menos coisa na nossa cabeça, e aí a nossa cabeça vai ficando cada dia mais arejada, mais organizada e funcionando melhor, e com espaço para ir colocando o que a gente quer, que é aquele foguinho.
E ó, gente, vou dar uma outra dica para vocês muito legal, que é fique mais tempo com os seus filhos. Mas que tempo? Não é simplesmente o tempo que você tá toda hora falando faz isso, faz aquilo, não sei o quê, brigando. Não. Fique mais tempo de verdade com eles, sabe? Senta, brinca, ou se você não quer brincar, mas pelo menos participa, escuta, participa da vida deles, né? Aproveita para educar, para dar ritmo também para os seus filhos, né? Com horários para eles também. Traz os seus filhos para o trabalho de casa. Então, educa, ensina a eles serem parceiros de vocês nessa questão dos afazeres da casa, da organização da casa. Peça, estimule os seus filhos a participarem dessa organização para que eles mesmos se sintam responsáveis pela organização da casa e deixem de fazer tanta bagunça, que é uma coisa que deixa a gente atordoada, arrumar e daqui a pouco vem outro e desarruma. Se você trouxer o seu filho para dentro desse mundo da organização e estar junto com ele, ensinando e participando, isso é uma coisa que assim só tem a ganhar. Então, ao mesmo tempo que você vai ter um aliado ali no trabalho doméstico, a criança com mais habilidade e compartilhando com você essa questão de também organizar a casa, né? Você ter aliados ali que vão diminuir o seu trabalho, o seu estresse, você também pode dar mais risada e deixar a vida mais leve, participando também das brincadeiras, da vida, enfim. Então essa é uma outra dica que eu falei pra vocês e que dá muito resultado. Parece que não tem nada a ver, né, gente? Mas tem tudo a ver. Essa questão de você se dedicar ao outro, mas ao mesmo tempo também você ter coisas em troca em relação a isso, né? Que é se divertir, que é ter tempo, pausa daquela rotina do trabalho doméstico, né? Dar risada, enfim. É maneira de você ficar mais leve e, claro, ir abrindo esses espaços dentro de você para que coisas boas entrem. E o maridão vai entrando ali aos poucos também, vai entrando. E agora, a última dica que eu quero falar para vocês é que como a gente faz para ir durante o dia colocando o fogo lá dentro, tá certo? Porque não adianta chegar lá na hora H, lá na cama à noite e querer que entre. Não entra, tá certo? Então, como eu falei, a gente tem que ir tirando coisas da cabeça, a gente tem que ir ficando mais calma, mais tranquila, participando da vida dos outros, mas também fazendo coisas pra gente mesmo. Mas uma outra coisa que a gente tem que fazer, isso é realmente um exercício, é ir pensando na relação em si. Então, pensando em coisas diferentes para fazer, pensando nas posições, pensando no marido, né? Lembrando dessas coisas durante o dia, pensando nisso durante o dia, para que na hora, né, H, a coisa já tá evoluída lá dentro da sua cabeça, né? Não vai de repente do nada aparecer ali. Então, você tirar coisas, né, demais da cabeça e ir colocando espaços para você, organizando a sua vida de uma maneira geral, deixando espaços, mas você tem que ter esse exercício de durante o dia ir pensando também naquilo, no relacionamento, nas coisas, né? E pensando em coisas para apimentar a relação, coisas diferentes, para na hora H você já tá com a mente mais preparada, digamos assim, pro ato em si. Bom, meninas, como eu falei, agora terminando aqui nosso vídeo. Quem gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com as amigas que estão precisando disso. E a última coisa que eu quero falar pra vocês é que isso tudo é realmente um caminho e a gente precisa querer. A gente precisa querer percorrer essa jornada e, de fato, se empenhar para que as coisas aconteçam. E é claro, o benefício também vem. A gente se esforça por um lado, mas também ganha os benefícios do outro. Afinal de contas, quem é que não gosta de furunfar gostoso e depois dar aquela dormida super relaxada, um sono que é super reparador e muito diferente, né? Então todo mundo gosta disso, tá certo? Então a gente se esforça por um lado, mas a gente colhe os benefícios depois. E o segredinho, a cereja do bolo, vem agora. Eu tenho que dizer pra vocês que namorar é um santo remédio pra curar o estresse. Se empenhem, meninas! Beijo pra vocês!